Olá, gente amiga, olá, gente querida, povo de Deus, saudação em Cristo Jesus. Olha eu aqui de novo para mais um momento de reflexão e quero aqui já agradecer pela sua vida, meus queridos irmãos, no nosso vídeo anterior, a todos que ali deixaram a sua presença marcada ali, não é? Curtindo, outros compartilhando, outros, não é? Interagindo. Muito obrigado, que Deus possa estar abençoando os servos de Deus. Meus queridos irmãos, tivemos um probleminha aqui na nossa primeira tentativa da transmissão, mas nós estamos de volta para falarmos a palavra de Deus e hoje falando sobre o capítulo 4 do livro de Neemias. Quero chamar a sua atenção para esta leitura na palavra de Deus, Neemias, capítulo de número 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Pois bem, meus queridos irmãos, e a nossa fala hoje é sobre este homem de Deus chamado Neemias, que por si só, meus irmãos, moveu uma ação digna de toda uma observação, não é, irmãos? Uma atitude louvável de Neemias. Já quero aqui abraçar o servo de Deus, irmão Júnior Xavier. Que Deus abençoe, que Deus ajude a você e toda a sua família. Amém? Então, meus queridos, Neemias, que sozinho, não é? Buscou diante de Deus meios, oportunidades para o reparo, na busca da restauração de Jerusalém, em especial e seus muros. Quando lemos o capítulo 1 do seu próprio livro, nós vamos observar que Neemias, como mordomo do rei Artaxerxes, servia ao rei, servia vinho ao rei, e ele recebe por parte de seus irmãos, que aqui no versículo de número 2 tem por nome de Anani, veio a Neemias, e Neemias, no versículo 3, interroga, pergunta, deseja informações acerca de Jerusalém, acerca dos judeus, e este servo de Deus passa todo um relato. Quando nós lemos versículo 3, este Anani informa o seguinte a Neemias: os remanescentes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado e as suas portas queimadas a fogo. Este foi o relato que Anani passou para Neemias. E isto incomodou de tal maneira este servo de Deus. Aleluia. Esta situação, irmãos, ou esta calamidade, se assim podemos afirmar, não é? Podemos dizer, ela abalou com as estruturas de Neemias, não é? Tudo o que estava se passando com Jerusalém. E, meus queridos irmãos, eu pontuo algumas qualidades deste homem, não é? Onde a primeira delas foi o ato de se dirigir a Deus em oração, de passar para Deus, relatar a Deus tudo o que estava acontecendo com Jerusalém. E pedir uma orientação, buscar o auxílio
E eu acho uma atitude bastante louvável da parte de Neemias. Amém? Que antes de qualquer uma ação, antes de qualquer uma atitude, de buscar resolver algo, nada melhor do que consultar a Deus antes de todas as coisas. E o servo de Deus orou ao Senhor e disse no versículo 5: rogo-te, ó Senhor, Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guardas o pacto e a misericórdia aos que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam agora, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que ouçam a oração do teu servo, que eu faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Em extremos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, estatutos e nem os juízos. E observe que Neemias, irmãos, diante de Deus em oração, faz algumas confissões. Amém? E ele reconhece que o fato deste povo ter vacilado no tocante à adoração, ter se afastado espiritualmente de Deus, não é? É que de fato acarretou todo aquele prejuízo. Então Neemias, na oração, ele reconhece que o castigo que vem para Jerusalém, a aflição do povo, as ruínas do muros, a destruição das portas desse muro se deu como uma consequência, não é, irmãos? Pela a postura, pela forma em que este povo servia ao Senhor. Estavam diante de Deus. E Neemias reconhece, não é? Ele aqui apenas não apresenta ao povo, mas como também ele se coloca dentro da situação. Se coloca dentre os culpados, dentre aqueles que errou. E ele faz essa oração piedosa diante de Deus. E meus queridos irmãos, no versículo 8, Neemias diz: lembra-te agora, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós prevaricareis, e eu vos espalharei entre os povos. Porém, vós vos voltareis para mim, guardareis os meus mandamentos. E Neemias está orando diante de Deus. No versículo 11 ele diz: rogo-te, ó Senhor, que estejam agora atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e à oração de teus servos, que desejam temer o teu nome. E concede agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graça diante daquele homem Artaxerxes, diante do rei, porque eu servia de copeiro do rei. Glória a Deus. E aí no capítulo de número 2, nós vamos observar como Deus começa a dirigir a história, a intervir naquela história. A função de Neemias, irmãos, glória a Deus, como um copeiro do rei Artaxerxes, servia o vinho ao rei. Era uma tarefa da qual ele deveria fazer sempre de bom humor, não é, irmãos? Ele não poderia se apresentar diante do rei com um semblante decaído, demonstrando tristeza, mas ele devia estar alegre diante do rei. Uma vez que o copeiro do rei se apresentasse e fosse percebido tristeza, ele poderia correr o risco de morte. E no capítulo 2, o rei Artaxerxes, ele percebeu que Neemias se encontrava diferente daquilo que de costume, não era, irmãos? Que de costume se apresentava. Então nós vamos observar que o rei, percebendo esta tristeza, não é? Disse o rei no versículo 2 do capítulo 2: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto outra coisa senão tristeza de coração? E Neemias diz: então eu
temi em grande maneira. Eu temi, porque ele sabia o risco que corria. Mas Deus já estava no controle de todas as coisas. Até aqui, meus irmãos, eu já tenho razões suficientes para glorificar a Deus. Amém? Eu já entendo que Deus já está agindo em resposta à oração de Neemias. Glória a Deus. Como ele se quebranta diante de Deus, como ele se humilha diante de Deus, como ele confessa diante de Deus e como ele busca oportunidades da parte de Deus para que ele possa, irmãos, ser próspero diante do rei e que diante do rei ele tenha oportunidades de se dirigir a Jerusalém e de buscar uma oportunidade de mover uma ação. Mas estava no coração de Neemias a vontade, o desejo de fazer algo por Jerusalém. E Deus honrou isto, irmãos. E eu vejo aqui Deus honrando isso. Glória a Deus. Observamos que, meus queridos irmãos, como falava, aqueles que demonstravam tristeza na presença do rei corriam o risco de serem executados. É verdade, não é? Entretanto, o rei Artaxerxes, aqui nós vamos ouvir, foi longânimo. Foi um rei que, ao contrário de determinar sentença para Neemias, foi longânimo. Moveu-se de compaixão e estava ali na tentativa de apaziguar, de ajudar. Se apresentou preocupado com Neemias, sentindo a dor do seu servo. Era uma ação de Deus, irmãos. Era uma direção de Deus. Era Deus mostrando a sua presença ali diante do rei Artaxerxes para com Neemias. Aleluia. E disse então o rei: viva o rei para sempre. Como não deveria estar triste o meu coração, estando a cidade, a casa dos sepulcros dos meus pais deserta, e as suas portas tendo sido consumidas a fogo. E me disse o rei: que coisa me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Amém. Glória a Deus. E o rei disponibilizou a Neemias, aleluia, a liberdade para que ele pedisse, não é, irmãos? O que é que você deseja? O que é que você quer que eu faça? Glória a Jesus. E Neemias, ele disse: eu vou orar a Deus. Ele já tinha orado antes. E diante da oportunidade, da porta que se abre, aleluia, da parte do rei Artaxerxes, Neemias, ele poderia naquele momento dizer para o rei, pedir para o rei o que desejasse. Mas ele disse: eu vou orar a Deus. E assim Neemias o fez. E foi orar a Deus. Então observe, irmãos, que tudo está acontecendo, tudo está discorrendo com a presença da oração. A oração presente, a oração como, aleluia, glória a Deus. A oração sendo apresentada aqui como o elemento fundamental para a ação de Neemias. E ele deseja dar passo a passo em concordância com a vontade de Deus. Não é, irmãos? Ele não quer por si próprio decidir, mas ele quer que as suas decisões estejam em concordância com a vontade de Deus, mas ele orou a Deus. A Bíblia diz que ele orou a Deus. Glória a Deus. No versículo 5 ele diz: se ao rei agradar, e se diante de ti o teu servo te agrada, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu possa reedificar.
Então Neemias está apresentando qual é o desejo do seu coração. Ele deixou bem claro para o rei que o seu desejo era de reedificar os muros de Jerusalém, as fortalezas dessa cidade. E nós sabemos dentro da história que uma cidade que era protegida pelos muros, tendo estes destruídos, a cidade ficava vulnerável aos inimigos. Então Neemias, ele queria trazer a restauração destes muros e, consequentemente, da cidade de Jerusalém. Este é o desejo, este é o sentimento de Neemias. Glória a Jesus. E, meus queridos irmãos, ele pede carta ao rei Artaxerxes para que possa ser apresentado lá ao rei em Jerusalém. E tudo está, irmãos, acontecendo dentro da vontade deste servo de Deus. Aleluia. De Neemias. Então, partindo do capítulo 2, daí nós vamos direto para o capítulo 4, é quando já encontramos este homem, não é, sendo abraçado por alguns outros judeus, alguém que, vendo o comportamento de Neemias, quis somar força com ele. Glória a Jesus. Isto é interessante, meus queridos irmãos. Amém? Nós não podemos nos limitar a alguns pensamentos do tipo que uma andorinha só não faz verão, não é? E as pessoas acreditam, não é, irmãos, que as pessoas em pequenos números, não é capaz de mover nenhuma ação, de revolucionar, não é, de mudar a história. Mas eu vejo em Neemias este homem solidário, corajoso, destemido, não é, irmãos? Que preocupado com a sua pátria, preocupado com seu povo, aleluia, pediu direção a Deus, pediu a orientação de Deus, e Deus tratou com Neemias, disponibilizando os meios para que ele chegasse a Jerusalém. E Neemias está em Jerusalém com a mão na obra, e o capítulo 4 traz para nós que no início da obra, no início deste projeto, na executação dos desejos de Neemias, também se levantaram as oposições. Então, toda obra de construção que nós vamos analisar na história da Bíblia Sagrada, aos derredores sempre estavam os opositores. Ao derredor sempre se apresentou ações negativas contrárias aos projetos. E é verdade, meus irmãos, tudo aquilo que você faz na obra de Deus para construir, alguém se levantará para tentar interromper o progresso. Alguém se levantará na tentativa de dissuasão, de trazer aos nossos corações o desânimo, de provocar a nossa ira para impedir de que se concretize os nossos desejos, os nossos projetos. Então, meus queridos irmãos, mal a obra havia sido iniciada, já começou a apresentar rumores. E a Bíblia diz que Sanbalate, quando passou a ouvir a informação de que Neemias e o povo estavam trabalhando para reconstruir o muro de Jerusalém, começou a sofrer zombaria. Eles começaram a zombar, irmãos, não é? O Sanbalate ficou indignado, não é, irmãos? Ficou irado. E é isso que percebemos, irmãos. Se você faz alguma coisa no mundo espiritual,
no reino de Deus, pode ficar certo que você despertará a ira no coração de alguém. Não é? A ira será despertada. Alguém ficará indignado. Alguém ficará com certeza, irmãos, perturbado com a tua ação, com o seu trabalho. Glória a Jesus. E aquelas pessoas que não movem uma mão para ajudar, para edificar, para somar, mas são pessoas que se apresentam, não é, para tentar impedir, irmãos, para tentar inibir aqueles que fazem. E aquele que não faz, não é, irmãos, e criticam, e zombam daqueles que fazem. Então, meus irmãos, fazer a obra de Deus desperta ódio. Desperta fúria. Alguém ficarão indignados, ficarão aborrecidos, não é verdade? E Neemias passou a conviver, irmãos, com o serviço da construção do muro e recebendo as informações, sendo atualizado, não é, do que estava acontecendo, de qual era a reação do povo, do que as pessoas achavam, do que eles pensavam acerca do que estava sendo feito, não é? Mas glória a Deus, porque Neemias tinha uma postura muito convicta diante de Deus naquilo em que estava fazendo. Então quero dizer para você que não se preocupe com aquilo que você ouve, meu irmão. Não te sintas incomodados. Não te sintas fragilizado por aquilo que falam, por aquilo que dizem e pensam acerca do que você faz para Deus. O teu alvo é Deus. O teu foco deve ser o que você está fazendo. Nada possa te deter do trabalho de tuas mãos, meu querido. Então, o Sanbalate, irmãos, começou a escarnecer da obra. E falou na presença de seus irmãos e do exército em Samaria e disse: que fazem estes fracos homens? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Este povo vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E começou a pôr dificuldades no trabalho. Não é verdade? E começaram a colocar dificuldades, impossibilidades. Ou seja, tentando influenciar alguém ao redor de que aquilo que estavam fazendo era um trabalho sem sucesso, era um trabalho sem resultado, era um esforço desnecessário, era perca de tempo. Mas eu quero dizer que não é perca de tempo e não, irmãos. Há poder no sangue de Jesus. Aquilo que Deus colocou em tuas mãos para fazer, faze-o. Faça com alegria, sem se dar conta daqueles que se levantam contra, irmãos. Daqueles que tentam, com palavras, com atitudes, desprezar o serviço de tuas mãos. Mas façam com alegria, é a palavra que vem ao meu coração nesta tarde. Tudo aquilo que tentamos fazer na casa de Deus despertará o ódio no coração de alguém. Não é? O ódio no coração de alguém. Mas independente do que as pessoas pensarem, do que elas dizem, continua fazendo, irmãos, o trabalho do Senhor. Continua glorificando a Deus. Continua louvando a Deus. Continua pregando a palavra do Senhor. Continua ensinando a palavra de Deus. Deixa Deus te usar. Foi o Senhor quem te chamou a esta obra. Foi o Senhor que te levou a esta atividade. Não se preocupa com o que o povo está falando. Faça o trabalho de Deus. Amém? Glória a Jesus.
Sambalat e Tobias, irmãos. Não é? Essas duas referências negativas, não é? Esse povo investiram todos os recursos para tentar impedir o progresso da obra, não é? O Tobias, por outro lado, no versículo 3 disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Não é verdade? Olha o que é que as pessoas estão dizendo, irmãos. É porque essas pessoas não conhecem a tua intimidade com Deus. É porque essas pessoas não sabem o preço que você está pagando. É porque essas pessoas não conhecem o teu particular com Deus, não têm ideia, irmãos, do que te levou a esta obra. Ele não tem ideia do caminho que você traçou para chegar onde você está. Glória a Jesus. E as pessoas têm essa tendência de achar que a gente sempre está caindo de paraquedas, de forma imerecida, nas oportunidades que estamos desenvolvendo, principalmente na casa de Deus. É verdade, eles não sabem que o fato de você estar ali, ou de você estar fazendo a obra de Deus, é resultado da misericórdia do Senhor. Acima de qualquer coisa está Deus que permite, estar Deus que autoriza, estar o Deus que está determinando, e é por esta determinação que você faz a obra de Deus. Glória a Jesus. Mas o Tobias está lá, acreditando, torcendo para que tudo dê errado. Mas eu quero dizer nesta tarde, vai dar certo, irmãos. Aleluia. Ei, vai dar certo sim, em nome de Jesus. E eu quero dizer nesta tarde para você, não pare. Não se sinta desanimado, irmãos. Estas oposições, ela não pode, irmãos, te impedir diante desta obra. Que essas ações contrárias sejam combustível para te dar força ainda mais para fazer e não desistir. O que é que você está ouvindo? O que por esses dias você ouviu? O que foi que te disseram? Glória a Deus. Não te preocupas, irmãos. Continua na obra. Continua fazendo o trabalho do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas Neemias, diante de tudo o que ele passou a ouvir acerca de Sambalat e Tobias, ele vai para a oração e ora a Deus. Neemias era um homem de oração. É aquele que ora, apresentando a Deus a dificuldade. É aquele que ora pedindo a Deus uma oportunidade. Entendendo, irmãos, que a oportunidade seria a chance dele fazer algo em favor do reino de Deus. E também é aquele homem que ora quando está na obra, não é, irmãos, perseguido, não é, por pessoas com espíritos negativos, com pessoas com pensamentos, irmãos, não é? Daqueles que torcem pelo fracasso. E Neemias está orando. Não falta oração, irmãos. Aleluia. Neemias está orando. E eu quero dizer para você, ore ao Senhor, irmãos. Ore ao Senhor. Aleluia. Quem te chamou foi Deus. Quem te colocou nesta obra foi Deus. Amém? Glória a Jesus. Deus vai garantir o sucesso do trabalho das tuas mãos. Aleluia. Aquilo pela qual Deus estabeleceu para a sua vida vai se concretizar. Glória a Jesus. Não será impedido. Glória a Jesus. Presbítero Xavier diz, e agora cabe ao Espírito Santo fazer o convencimento do pecador. Aleluia. É verdade. É verdade. Então Neemias ora a Deus
e apresenta a Deus os seus inimigos, os seus adversários. Ele diz assim: Senhor, eu sei que somos frágeis, que somos fracos. Eu reconheço o desprezo que nós estamos tendo por fazer a tua obra. Eu sei que as pessoas estão olhando de lado, meneiam a cabeça, olham para nós e acreditam que é um desperdício de tempo, um desperdício de força, porque não chegaremos a lugar algum. Eu sei, eu sinto isso. Enquanto fazemos a tua obra, Senhor, as pessoas criticam, as pessoas zombam, não é? Acham que queremos aparecer, que queremos ser, que queremos apresentar a alguém que na verdade não somos. Mas esta é a oração de Neemias: diz: Senhor, faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e que seu opróbrio caia sobre a sua própria cabeça. Não permita que a maldade do coração deste povo caia sobre nós, tenha efeito sobre nós, que não venha nos constranger, que não venha nos ser por incômodo, que não venha fazer com que a obra venha, Senhor, perdendo o seu crescimento, mas que estejamos guardados no teu sangue. E quanto mais o povo fala, mais obras vamos fazer. E quanto mais o povo criticar, mais ação voluntária na casa de Deus faremos. É debalde se levantar, é debalde tentar impedir, criticar, zombar e nos odiar. Mas aquilo que Deus propôs ao nosso coração será feito. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Diz a Bíblia que Neemias, ele fez um trabalho, irmãos, extraordinário. As pessoas confiaram na atitude de Neemias. Neemias se mostrou um líder autêntico, um homem corajoso, e despertou a coragem dos seus liderados. Glória a Jesus. E diz a Bíblia no capítulo 4, versículo 6, assim edificamos o muro, e todo o muro se encerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Glória a Jesus. Olha que palavra veio ao meu coração aqui, irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. A minha liderança, aleluia, é a inspiração para o serviço de Deus que o seu liderado precisa, irmãos. A forma como eles te veem, aleluia, a coragem que você demonstra na obra de Deus, impulsiona os seus liderados, impulsiona quem te ouve, aleluia, glória a Jesus, impulsiona aquele que te cercam, glória a Jesus. E a liderança de Neemias, a postura deste homem, glória a Jesus, influenciou a maioria. As pessoas deram as mãos, as pessoas deram um apoio. Este número cresce assustadoramente e a obra de Deus está sendo feita e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Quanto mais o povo tentava investir uma ação de desprezo àquela obra, mas diz a Bíblia que quanto mais isto acontecia, o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? Aleluia. Oh glória, irmãos. Oh glória. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. E eu quero dizer para você, irmão, continua fazendo o trabalho de Deus. Amém? Continua fazendo o trabalho de Deus. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, e iraram-se sobremodo. A ira acendeu ainda mais. Glória a Jesus. Nós não fomos chamados para agradar A, B ou C.
Não importa quem são as classes dos sambalates em nossas voltas, irmãos. Amém? Não importa quem representam os Tobias em nossa volta. Independente de quem sejam os Tobias, independente de quem sejam os sambalates, pouco importa o que eles pensam. Amém, irmãos? Continua fazendo a obra de Deus. Quanto mais você faz a obra de Deus, muito mais eles se aborrecem. Muito mais eles se levantam contra. Muito mais te apontarão. Falarão de ti. Te acusarão. Maior é Deus sobre as nossas vidas, que nos possibilitou, aleluia, a fazermos esta obra. Faça a obra do Senhor, irmãos. Faça o trabalho de Deus. Aleluia. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, se prepare, irmãos. É só fazer a obra de Deus que as perseguições começam a vir. Eu quero dizer para você, as lutas virão, as dificuldades não faltarão. Tudo isso por fazeres a obra de Deus. Mas Deus me leva nesta tarde a este sentimento de te dizer, meu filho, não pare. Glória a Deus. Tudo isso é porque tu estás na direção de Deus. Tudo isto é porque tu fazes a vontade de Deus. A Bíblia diz que eles moveram uma ação de tal forma para atacar Jerusalém, para desviar um povo do intento, para desviar o povo do pensamento, para atrapalhar a obra. Glória a Deus. É verdade, irmãos, as perseguições virão. Alguém estará se levantando contra você. Alguém virão ao teu encontro para te atacar. Alguém virá com alguma conversa, com algum assunto para desviar você da obra, do trabalho, daquilo que você faz com tanto carinho para Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, bendito para sempre é o nome do Senhor. No versículo 9, escute isso. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Observe, irmãos, a oração sempre presente. Não pode faltar a oração, meu querido. Não pode faltar a oração. Que Deus te leve ao altar da oração nesta tarde. Glória a Jesus, assim como Neemias. Aleluia, ele sempre buscava força na oração. A oração era o alimento espiritual do povo. Era pela oração que Deus trazia o refrigério, que Deus dava a confirmação e o impulso na continuação da obra. Não pode faltar oração na vida daquele que faz a vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Se reveste de Deus pela oração, que fortalece em Deus na oração. Cria este hábito, encontra na oração a força que você precisa para esta obra, meu querido. Glória a Jesus. Quando você passar a ouvir, quando você passar a se sentir ameaçado, perseguido, vai para a oração. Busca a presença de Deus na oração. Glória a Jesus. Versículo 10, então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos:
nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os nossos inimigos, fazendo uso de todas as alternativas, não veem resultados acontecerem, a opção que eles têm no momento é de te matar. Vamos matar Neemias e esta obra vai se dar por encerrado. Por que, irmãos? Que maldade seria essa? Qual é o problema, irmãos, que existe em fazer o trabalho de Deus? A resposta que encontramos é que toda a oposição que se faz àquilo que é de Deus parte de uma ação demoníaca, diabólica. E eu digo, não importa quem possa representar os Tobias e os Sanbalates em nossos dias. Mas eu quero dizer que este sentimento é alimentado e movido por espíritos maus. Não é, irmãos? Por espíritos maus. Eu quero dizer, são pessoas que desejam a tua morte. São pessoas que agora vão encabeçar, irmão, uma ação pior, maior. É a última alternativa que ele tem quando eles não conseguem te matar pela esquerda, pela direita, pela tua retaguarda. Eles vão tentar impedir esta obra, tirando a tua vida espiritual. Glória a Deus. Tudo isso porque você está fazendo a obra de Deus. Aleluia. Olha, irmãos, percebe isso? Olha o efeito que tem em fazer a obra de Deus. Aquilo que nós fazemos na obra de Deus, aquilo que construímos na obra de Deus, revoluciona o inferno. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos atacando o inferno, literalmente. Quando você passa a fazer o trabalho de Deus, o inferno se levanta contra a sua vida. Você passa a estar no foco, irmãos, no foco do inferno. E alguém tentará contra a sua vida. Glória a Deus. E eu quero dizer que por esses dias as informações chegarão ao teu coração. Quando estas informações chegarem ao teu coração, se aquiete. E se você me escuta nesta tarde, não tem outra alternativa, meu querido. Vai para a oração, fecha a tua boca e vai para a oração. Amém? Coloca teus joelhos em terra e apresenta a Deus. E Deus vai te dar uma direção. Amém? Glória a Jesus. Olha aqui, irmãos, versículo 12, sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e os magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, o que Deus tinha dissipado o conselho deles,
todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Amém? Glória a Deus. Vigie, irmãos. Vigie. Amém? Glória a Deus. É esta palavra que Deus coloca no meu coração. Vigie. Comece a se policiar. Feche as portas. Todas as brechas. Esteja atento. Porque os inimigos estão vindo aí, irmãos. Aleluia. O Espírito Santo de Deus começou a comunicar a Neemias. Começou a mostrar em Neemias. E Neemias começou, irmãos, mover dentro de Israel este trabalho. Colocou o povo, o exército armado, cercando ali aquela cidade. E eu passo a observar e ver em Jeremias um gigante se agigantando a cada ação do inimigo. Observe você que cada uma ação do inimigo, Neemias está criando, está evoluindo, está se agigantando em ações, em ideias, em obras. Ele está desenvolvendo, ele está sempre criando algo à altura dos seus inimigos. Você pode dizer amém nesta tarde? Quanto mais pressionado formos, quanto mais perseguido formos, maior será Deus para nos dar as ideias, para nos instruir qual postura tomar, que atitude tomar, qual as palavras corretas para serem proferidas, qual a direção ser tomada. Glorificado seja o nome de Jesus. Quando a obra é de Deus, do começo ao fim, Deus estará conosco. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Versículo 16, e sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha a lança, o escudo, os arcos e a couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Glória a Jesus. Eu quero te dizer que Deus vai te dar uma estratégia. Deus nesta tarde está te dando uma estratégia. Deus nesta tarde está te orientando tudo o que você precisa fazer sem que a obra pare, viu, irmão? Amém? Deus está te dando uma estratégia nova para você lidar com essa perseguição, de modo que a obra não para. Amém? Mas a obra não vai parar, irmãos. A obra vai continuar evoluindo, porque foi Deus quem chamou e Deus é fiel. Aleluia. Eu estou sentindo, irmãos, algo tão gostoso nesta tarde. Glória a Jesus. Presença de Deus no meu coração nesta tarde. Glória a Deus. Aleluia. E eu sinto que o Senhor, aleluia, nesta tarde Ele alegra o meu coração, Ele me fortalece. Glória a Jesus. Deus é aquele que nos dá uma estratégia nova a cada ação do diabo contra nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com a mão. Deixa eu dizer, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Amém? Com uma mão fazia a obra, com a outra carregava as armas. Glória a Deus. Amém? E isso deve estar associado a nós. Glória a Jesus.
Precisamos entender que estamos fazendo a obra, mas precisamos estar pronto para atacar os nossos inimigos. É fazendo a obra e vigiando, fazendo a obra e orando, fazendo a obra e consagrando, fazendo a obra perdoando, fazendo a obra e sempre se policiando. Amém, irmãos? Obra, vigilância. Esteja preparado, irmãos. Esteja preparado. Glória a Jesus. Esteja preparado. Esta é a palavra de Deus nesta tarde. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificava, e os que tocavam a trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra. Amém? Grande e extensa é a obra. E nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Olha, Neemias agora tem. Vamos se unir, irmãos. Precisa ter mais união, né? Glória a Deus. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntais conosco, nosso Deus pelejará por nós. Olha o que foi que Neemias, olha qual foi a leitura que Neemias fez, irmãos. Tudo estava sendo feito, estava, mas Neemias achou detalhes. E os detalhes devem ser observados. Os detalhes têm que ser corrigidos também. Ele disse, olha, nós estamos apartados um dos outros, vamos trabalhar mais unidos. Amém, irmãos? Na união há a aprovação de Deus. Ele chegou a concluir isto. Quanto mais estivermos unidos, maior será a força. É como disse Salomão, o cordão de 3 dobras fica mais difícil de quebrar. Se chegue mais, se una mais, se apresente mais. Glória a Jesus. E disse o versículo 21, assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha lança desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, eu concluo esta fala nesta tarde. Eu comecei falando do sonho que estava no coração de Neemias, da oração que ele faz para que Deus lhe dê a oportunidade, a chance dele ir a Jerusalém. Para que Neemias pudesse ir a Jerusalém, cumprir o desejo do seu coração, ele precisaria que Deus intervesse sobre o seu rei Artaxerxes, e que o rei lhe desse carta, e que o rei o liberasse para esta viagem. Deus tomou a direção de tudo, levando em consideração o desejo do coração de Neemias. E ele foi. Jeremias agregou milhares de homens que, olhando o seu testemunho, foram fortalecidos por Deus, encorajados por Deus, e uniram as mãos. E, meus irmãos, encabeçaram uma batalha esta que teve uma perseguição ferrenha, batalha esta em que os inimigos em nenhum momento, não é, irmãos, em nenhum momento, irmãos, recuou, em que nenhum momento voltou atrás, mas os inimigos sempre estavam empreitando, não é? Sempre estavam guerreando, sempre estavam ali agindo para destruir e impedir aquela obra. Mas Deus deu a vitória. Capítulo 5, capítulo 6 de Neemias, nós vamos ver mais a lição que eu trago para nós nesta tarde. É que toda obra de Deus tem o seu preço, irmãos, em todos os aspectos.
O fato de fazermos a obra de Deus não nos deixa isento das perseguições. Basta somente começarmos que vai se ouvir os rumores. Basta apenas fazer para você sentir ao seu redor, não é, irmãos, da parte de alguém, palavras negativas. E vão começando surgindo, não é, meus irmãos? Irmãos, até que as pessoas vão, não é, intensificando cada vez mais, se levantando cada vez mais, construindo cada vez mais um exército para perseguir, para tentar nos destruir. Mas o sangue de Jesus tem poder. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude pela sua palavra. E fica aqui este recado nesta tarde. Não pare, irmãos. Não pare. Não desista de fazer trabalho de Deus. Eu quero te dizer que quem te colocou nesta obra foi o Senhor. Amém? Quem te colocou nesta obra foi Deus. Não dê ouvido ao que as pessoas estão dizendo. Não tema diante das ameaças dele. Glória a Deus. Aleluia. A obra tem que ser feita. E é você quem deve fazer, irmãos. Deus conta contigo. Aleluia. Pode ficar certo que Deus viabilizará, aleluia, todos os meios. Amém? Tudo o que você precisar, Deus vai disponibilizar ao seu favor, tanto no emocional, como no psicológico, no espiritual. Todas as ferramentas Deus colocará à sua disposição. Aleluia, você foi escolhido de Deus, foi chamado para essa obra. Ai de você se você recuar. Amém. É bem verdade que você já tem contado para Deus alguma coisa, se sentindo pequeno, se sentindo incapaz. Não é verdade, irmãos? Que talvez não vá conseguir dar conta do recado, mas eu quero dizer que Deus colocou um sentimento no teu coração e você deve lutar por isto, amém? Você tem que lutar por isso, seja forte, rapaz. Seja corajoso, Deus vai te dar homens, Deus vai levantar alguém para te ajudar, para segurar suas mãos, mas a obra de Deus ninguém pede. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Até a próxima, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima.